Irmãos queridos, estamos hoje juntos diante da mensagem da Páscoa. Eu quero ler aqui para vocês 1 Coríntios 5, 7, 8 e pedir ao Espírito Santo que ministre para nós, para entendermos o significado desse dia. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Amém. Oremos. Ó Senhor, envia o teu Espírito, Senhor, sobre essa palavra, sobre o coração de quem ouve essa palavra, para que, Senhor, esta mesma palavra faça a tua obra, alcance o propósito que está no teu coração sagrado, de nos levar, Senhor, a ti, de nos trazer para junto do teu reino. Abençoa, Senhor, esta ministração para a tua glória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, o entendimento a respeito da Páscoa, que é uma festa judaica. Eu estava aqui vendo o nosso livro que nós usamos na igreja, que é a Vida de Jesus, e eu estava vendo a nota de rodapé que eu escrevi no tempo da publicação desse livro, e achei interessante ler, para a gente recordar o significado da Páscoa, e ver que o apóstolo Paulo fez uma ligação excelente entre a Páscoa e o sacrifício de Cristo. Então, aqui está escrito, olha, festa da Páscoa. Celebrava a saída do Egito por parte dos judeus após 4 séculos de cativeiro. Era a mais importante de todas as festas e por isso é chamada nos evangelhos de a festa dos judeus. Começava no fim da tarde do 14º dia do mês Nisan, quando então era imolado em cada família o cordeiro pascal. O termo Páscoa é oriundo do verbo hebraico pesar, que significa livrar, poupar. Então vejam, a Páscoa era a celebração referente à saída do Egito, 4 séculos de cativeiro, com esse significado para o nome Páscoa, livramento, poupar, Deus poupando o seu povo, Deus livrando o seu povo. Só que junto com a festa da Páscoa, acontecia a chamada festa dos pães asmos. Eu vou dar aqui um entendimento para vocês. Era uma festa concomitante à Páscoa e referente também à saída do Egito. Começava no 15º dia do mês Nisan, quando a partir de então o fermento, que era o símbolo da antiga colheita, deveria ser excluído das casas, e consumia-se então durante 7 dias pães sem fermento, ou seja, feitos de grãos novos, sem a fermentação dos grãos velhos, significando renovação de vida e santificação. Então, essa festa dos pães asmos, que acontecia junto com a Páscoa, era uma festa onde se jogava fora todo o trigo velho e se fazia tudo com um trigo novo. Por isso que se dizia que era um pão sem fermento, ou seja, sem coisas antigas. Era também símbolo de uma nova vida, de uma renovação. Por isso que hoje, quando se fala em Páscoa, se fala muito em renovação. Com esse entendimento aqui, a gente volta para a passagem de Paulo, quando ele diz, alimpai-vos do fermento velho. Ou seja, a Páscoa ela começa por um gesto seu, de limpar-se daquilo que na sua vida não tem sido agradável a Deus. Aí ele diz que nós estamos sem fermento, ou seja, os que estão em Cristo estão sem as coisas antigas. Esse é o distintivo dos cristãos, uma vida nova, uma vida sem depender do pecado. Vamos já entender um pouco mais, aprofundar essa mensagem. Aí, a grande expressão, Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Ou seja, nossa Páscoa é Cristo. Por quê? Porque Ele
é a purificação dos pecados. Ele é que faz a limpeza, que tira de nós o fermento, as coisas antigas, e nos dá uma vida nova. Então, é esse entendimento que nós temos que ter da Páscoa. A Páscoa tem nome, Cristo Jesus. Pelo que façamos festa, estamos aí diante de duas festas, a Páscoa, a festa dos pães asmos. Ele diz, façamos festa, mas não a festa com o fermento velho. Não tem sentido celebrar a Páscoa com coisas antigas no coração que são desagradáveis a Deus. Sem o fermento da maldade, sem o fermento da malícia, mas com os asmos, ou seja, com os novos pães, sem coisas antigas, da sinceridade e da verdade. Então é a partir daqui que eu quero estender a mensagem, porque Paulo ele está chamando a Páscoa de libertação da escravidão do pecado, que é o sentido da Páscoa. Fim de 400 anos de cativeiro, ou seja, o rompimento de todo e qualquer cativeiro recebe também o nome de Páscoa. Se você encerra um cativeiro na sua vida, saiba que ali está começando uma Páscoa, é uma festa pascal. Então, e por que essa libertação? Por que comemorar? Porque para o homem que é regenerado pelo Espírito Santo, salvo em Jesus, santificado pelo Espírito, ele não precisa do pecado para preencher a sua vida. Então ele é livre disso. Ele precisa do alimento do céu. Ele não precisa de nenhum alimento que não seja procedente de Deus. Então, e assim a gente pode até lembrar que o pecado, ele mesmo sendo nocivo, é muito popular no mundo. Por quê? Porque ele vai preenchendo a alma das pessoas. Então, na hora em que você não precisa do pecado para preencher a sua alma, aconteceu uma Páscoa na sua vida. Por isso que se diz que Cristo é a nossa Páscoa, ou seja, a presença dele no mundo, o ministério dele no mundo, a salvação oferecida por ele e a transformação de vida que ele apresenta para os seus servos, isso rompe a dependência do pecado. Muito bem. Paulo, concordando com isso, Romanos 6,17, ele diz, graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina a qual fostes entregues. Então vejam como ele faz essa ligação da Páscoa com a libertação da dependência do pecado. Ou seja, éramos servos do pecado, ou seja, precisávamos do pecado para preencher a nossa vida. Mas agora nós estamos vivendo uma vida de obediência a uma palavra, a uma doutrina. Então não somos mais servos do pecado, a nossa alegria está na própria obediência da palavra de Deus. Então, essa é a primeira coisa que devemos ter. Esse texto de Romanos, de Coríntios, que nós lemos, ele diz aqui, alimpai-vos do fermento velho. Ou seja, aqui tem uma mensagem, é uma iniciativa espiritual sua limpar-se. Porque Deus criou a água, mas para eu ficar limpo eu preciso me aproximar da água. Então eu é que tomo banho, a água vem de Deus. Eu tenho que me aproximar, é uma decisão minha, por isso que ele diz, alimpai-vos. Então Deus já lhe deu tudo que é necessário para que você fique limpo. Mas essa ordem, alimpai-vos, é uma indicação de que você precisa tomar uma decisão de limpar-se. Como é isso? É um exame de consciência, e depois desse exame de consciência, com a luz de Deus, lhe mostrando e lhe revelando o que é desagradável a Deus, ou que tem freado o seu coração e o seu espírito, e aí você toma a decisão de limpar-se, tirar isso da sua vida. João 15,3 diz, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho
falado. Então veja a força da palavra limpando a vida, ou seja, fazendo a purificação necessária, que é lembrada por essas duas festas, dos pães asmos, que é da purificação, e a festa da Páscoa, que é a libertação da escravidão. Então, obviamente que Deus não dispensa esse seu exame de consciência, você precisa fazer a sua parte. Zaqueu, ele não teria sido elogiado por Cristo, e Cristo não teria dito que agora ele era um filho de Abraão, se ele não tivesse ficado de pé e tomado resoluções de mudança. Tem lá, ele faz uma profissão solene, ele se levanta e diz: a partir de hoje, devolverei tudo que tirei das pessoas, darei parte dos meus bens aos pobres. Então, Cristo, vendo que ele está se limpando, ele diz: hoje temos aqui um filho de Abraão. Então, para isso ele precisou ficar de pé. Então, Deus nunca vai dispensar essa sua parte. Ou seja, voltando aqui para a passagem, diz assim: façamos festa, mas não com fermento velho. Ou seja, não tem sentido você celebrar renovação se tem coisas antigas no seu coração. Você precisa fazer essa limpeza. Quando a gente faz uma festa em casa, quem faz aí festa em casa, eu gosto muito de fazer aniversário aqui em casa, acho saudável, né? Eu me lembro muito, eu comento sempre aqui em casa, uma amiga nossa que nós tínhamos em Santarém, Pará, a dona Jardelina, que todos os anos, para todos os filhos, fazia nem que fosse uma pequena festa para celebrar mais um ano. Então aqui em casa, sempre que a gente pode, a gente não tem preguiça nessa área não, sempre faz um encontro da família, um bolo, para celebrar. Então, o que acontece quando a gente oferece uma festa? A gente cuida de arrumar a casa, limpar tudo, deixar tudo em ordem, porque estamos recebendo convidados. Então Paulo diz: façamos uma festa. Ele está falando da festa dos pães asmos, mas uma festa sem coisas antigas. Então, esse é o sentido da Páscoa. É uma festa onde aquilo que desagrada a Deus não pode mais estar na sua vida. Então, vejam só, o filho pródigo, quando volta, Lucas 15, 22, ele diz, antes de falar da festa, ele diz: trazei a melhor roupa, trazei o anel, colocai na mão, sandálias novas para os pés, trazei o bezerro cevado, matai, comamos e nos alegremos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Ou seja, a festa aconteceu dentro de uma renovação. Então não há sentido se falar em Páscoa sem se falar em limpeza da alma. Muito bem. Dito isso, e o que nós poderíamos propor, A Escritura ela é rica em coisas que devemos deixar para trás, Se você puder olhar em casa, Colossenses 3, de 8 a 16, Colossenses 3, de 8 a 16, você vai encontrar o que eu chamaria aqui de uma lista de despejo, um bota fora, Colossenses 3, de 8 a 16, despojai-vos de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Está propondo uma limpeza de coração, que é uma boa lista, um bom bota fora, Não mintais uns aos outros,
pois já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Então, veja aqui a lista que Paulo está propondo. A ira, a cólera, não convém aos que são da fé andarem em ira e cólera. Temos que andar em mansidão. Quem não andou essa semana, esses dias, sempre acontece da gente cair, mas nós caímos quando estivemos a subir, como diz uma música, tem uma música que diz isso: eu caí quando estive a subir. Nós estamos conscientes, e essa consciência vai nos ajudar a progredir e agradar a Deus. Já sabemos que essas coisas não podem estar conosco: ira, cólera, malícia, a maledicência, as palavras torpes da boca e a mentira onde a gente está, não mentais uns aos outros. Então, aqui é uma boa lista, Você pode fazer a sua lista pessoal. Acho que cada um hoje, na sua Páscoa, deve fazer uma lista das coisas que não devem mais estar, fazer uma lista de despejo. Isso aqui não tem mais parte comigo. Eu fiquei de ensinar a oração das crianças, lá do Ministério das Crianças da nossa igreja, uma oração muito bonita e muito simples, que você pode fazer comigo. Ela vai lhe ajudar muito. Senhor, que eu ame o que o teu coração ama e que eu deteste o que o teu coração detesta. De novo, Senhor, que eu ame o que o teu coração ama e que eu deteste o que o teu coração detesta. Então, por essa oração, feita com sinceridade, porque ele diz aqui que é o tempo da sinceridade e o tempo da verdade, aqui na passagem de Coríntios, nós vamos tirando da nossa vida as coisas que não devem estar na nossa vida. Eu creio que dentro dessa lista, vou sugerir aqui uma lista bem antiga, que aqui alguém deve lembrar dos pecados capitais e das virtudes opostas aos pecados capitais. É uma boa lista para a sua vida. É uma lista antiga, mas bem interessante. Primeiro, o orgulho. É uma coisa que não pode estar conosco. Orgulho, independência de Deus é um tipo de orgulho. Um conceito muito alto a respeito de si mesmo também é um tipo de orgulho e de vaidade. Então, não podemos ter isso na nossa vida. O que se opõe ao orgulho, quando tiramos o orgulho da nossa vida, devemos introduzir na vida a humildade. Ou seja, sermos perante Deus o que Deus, como eu falei da vez passada aqui com vocês, o homem, ele é o que é para Deus, nem mais, nem menos. Então, não queremos ir além não queremos e não queiramos ir além da nossa própria medida. O segundo pecado capital, a inveja, que não pode estar na nossa vida. A inveja é desejar o que é do outro, para si, ou achar que merece o que o outro tem. O que Deus colocou na nossa vida algo oposto à inveja, que é o contentamento, que é o amor ao próximo, é se alegrar com o êxito do outro, ao invés de se entristecer com o êxito do outro. Então, você precisa tirar da sua vida a inveja. Na Páscoa, na limpeza da Páscoa, a inveja precisa sair e entrar no lugar dela o contentamento, a confiança de que Deus sempre trará para a sua vida o que é para estar na sua vida da parte dele. A ira é o comportamento de cuspir fogo, de perder as estribeiras, No lugar dela, a mansidão é o domínio próprio, controlar-se, não falar o que quer falar, ter um domínio de si, Isso aí deve entrar na nossa vida. O quarto pecado capital, a avareza. A avareza é tudo para si.
o seu tempo para si, seus recursos para si, viver uma vida para si. O que se opõe a isso é a generosidade, ou seja, dividir, fazer a conta de dividir. Dar ao outro o que é do outro. Né? Se você tem uma criança, parte do seu tempo e da sua atenção tem que ser para essa criança. Se você tem uma esposa, parte do que você é e do que você tem é para a sua esposa, para o seu marido, para a sua igreja, para a obra da fé, para o reino de Deus. Você não pertence somente a você. Você é um dom de Deus para o mundo. Né? Luxúria é o uso indevido do seu corpo, o uso indevido dos seus dons. Isso tem que sair da sua vida. No lugar disso, a santidade, né? A castidade, o bom uso daquilo que é seu, do seu corpo, dos seus dons. É a gula, que é o exagero em tudo, né? Na alimentação, nos costumes, dando lugar à temperança. E por fim, o pecado sétimo, né? A preguiça, o adiamento das coisas, o relaxamento indevido das mãos e da vontade, e no lugar da preguiça, um zelo, ou seja, um bom uso do tempo, uma vida ordenada, uma vida de diligência, de bom empenho. Em síntese, encerrando, né? O que é essa Páscoa do Evangelho? Em primeiro lugar, ser inimigo do pecado, ou seja, a purificação dos nossos pecados. Então, a Páscoa é inimizade para com o pecado. Em segundo lugar, ser amigo das pessoas, ou seja, o aperfeiçoamento da sua convivência, a generosidade para com o próximo, a mansidão, o zelo, né, para com as pessoas que lhe foram confiadas. Então, ser amigo das pessoas é a sua Páscoa. E terceiro, amigo de Deus. Se você notar, são coisas bem parecidas. Inimigo do pecado, amigo das pessoas, amigo de Deus. Então, comigo, né? Inimigo do pecado, amigo das pessoas, amigo de Deus. Conforme está escrito, Abraão acreditou em Deus e foi chamado amigo de Deus. Tiago 2, 23. Quero encerrar com a passagem de Tiago 4, 8, que talvez faça uma boa síntese. Diz aqui: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Então aqui trata da amizade de Deus. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Ou seja, a Páscoa é a purificação do coração. Não ter uma vida servindo a dois senhores. Não servir ao céu e ao inferno. Isso não existe perante Deus. Se não és quente, se não és frio, eu te vomito. Temos que tomar uma decisão. Ou seja, combatendo o pecado e não as pessoas. Combatendo o pecado e não combatendo contra Deus. Essa é a nossa Páscoa. Faça a sua lista, se ajoelhe, apresente a Deus a sua lista e comece um novo ano. Porque para os cristãos, o ano novo começa na Páscoa. E que Deus te abençoe. Oremos. Senhor, que essa mensagem seja usada pelo Teu Espírito Santo para levar alguém, Senhor, a fazer um bom exame de si mesmo, limpar-se em Tua presença, começar uma vida nova sem o fermento do pecado, Senhor, porque o pecado tem atrapalhado a vida das pessoas, Senhor. A minha vida e a sua vida, você que me ouve. Que o Senhor me ajude, que o Senhor te ajude e tenhamos
um novo começo para a alta glória de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.